Bom, estamos iniciando a terceira aula sobre o assunto relacionado ao capítulo 3 do livro de Termodinâmica do Zengel, sétima edição, do qual nós estamos tratando sobre propriedades das substâncias puras. Ok? Bom, hoje nós vamos conversar sobre a mistura de líquido e vapor saturados. Eu vou compartilhar a tela com vocês aí, né, para a gente poder apresentar de forma adequada aqui. Vamos lá. Então, vocês devem estar vendo a página 127 do livro, né, do Zengel, capítulo 3, Propriedades de Substâncias Puras. Bom, esse item 1b, mistura de líquido e vapor saturados. Né? Lembrando, a gente já viu a composição das substâncias puras. Né? Aqui a gente está estudando, usando como exemplo até a água, como um fluido, ok? E tratamos já de líquido comprimido, né? O líquido saturado. Falamos sobre vapor sobreaquecido, que vamos estudar melhor aqui para frente, né? Mas agora vamos ver a mistura, né, de líquido e vapor saturado. Tá? Isso acontece quando você tem as duas fases convivendo, né, no seu sistema. Okay? Na figura 3.32, vocês estão vendo à minha direita, aí no vídeo, né, nós temos a região demarcada pela curva, né, pela curva de saturação, sendo a do lado direito o estado de vapor saturado, né, e a do lado esquerdo o estado de líquido saturado. Muito bem. No meio, entre as duas, eu tenho vapor saturado mais líquido saturado. Né? Eu tenho as duas fases convivendo em equilíbrio térmico. Ok? Tá? Então, durante esse processo, do processo de vaporização, uma substância existe parte como líquido e parte como vapor. Tá? Até que o processo termine, até que a última gota de líquido se evapore, eu tenho mistura dos dois. Né? Ou seja, ela é a mistura de líquido e vapor saturado, conforme mostra a figura 3.32. Para analisar de forma adequada essa mistura, a gente precisa conhecer as proporções de líquido e vapor na mistura. Ou seja, o que tem de um, o que tem de outro. Né? Essa análise é possibilitada com a definição de uma propriedade chamada título. Tá? Título. E o título é representado pela letra X, né, minúsculo, tá? E nada mais é do que uma relação entre a massa de vapor e a massa total da mistura. Então, no título, né, nós temos a equação aí no livro 3.3-3, né? O título é a relação da massa de vapor pela massa total da mistura. Ou seja, ele mostra para a gente o que tem de vapor, percentual de vapor, né, que tem na mistura, que é o que interessa neste caso. Tá? Então, a massa total, né, o título é a massa de vapor sobre a massa total, onde a massa total vai ser a massa do líquido mais a massa do vapor. Ou seja, M minúsculo, subscrito L, massa do líquido, mais M minúsculo, subscrito V, vapor. Okay? Então, essa propriedade intensiva, que a gente está chamando de título, né, ela tem um significado apenas para misturas saturadas. Okay? Não faz sentido falar em título por uma região de líquido comprimido ou uma região de vapor saturado. Né? O título só tem sentido na região abaixo dessa curva, né, que contém líquido saturado e vapor saturado simultaneamente. Okay? Então o valor está entre 0 e 1, que é uma taxa percentual, né? 0 a 1 ou 0 a 100%, né? Como queira, falando de forma percentuais. O título
de um sistema é composto pelo líquido saturado, quando o sistema foi totalmente composto por líquido saturado, o título é zero, ou 0%. E quando o título de um sistema for composto totalmente por vapor saturado, ele é 100%. E onde isso acontece? Na linha de saturação, ou na linha de vapor saturado, ou na linha de líquido saturado. Né? Nas misturas saturadas, o título pode ser uma das propriedades intensivas independentes necessárias para descrever o estado. Lembrando que eu descrevo o estado com duas propriedades intensivas independentes. Né? Ou seja, uma não depende da outra, e intensivas, elas não dependem da extensão do seu sistema. Ok? E a gente observa também que as propriedades do líquido saturado são as mesmas, independente dele sozinho ou de uma mistura com vapor saturado. Isso é importante, tá? Bom, e durante o processo de vaporização, apenas a quantidade de líquido saturado muda, não suas propriedades. Ou seja, enquanto tiver até a última gotinha lá de líquido saturado, eu tenho aquela gotinha com as propriedades do líquido saturado em questão, certo? E o mesmo pode ser dito sobre o vapor saturado, ok? Se você está resfriando, você está condensando a mistura, né? Líquido-vapor saturado, até a última bolinha de vapor vai conter, né, a parte de vapor correspondente ao vapor saturado vai ter as propriedades de vapor saturado. Né? Então a recíproca é verdadeira aqui. Tá? Então há propriedades, né, de uma mistura saturada pode ser tratada como uma combinação dos dois subsistemas, o líquido saturado e o vapor saturado. Entretanto, a quantidade de massa de cada fase é geralmente desconhecida. Né? É difícil você separar o vapor do líquido de um sistema, pesar os dois. É complicado. Então é desconhecido. Né? Assim, dessa forma, o que você tem que fazer? É quase sempre conveniente supor que as duas fases se misturam bem, formando uma mistura homogênea. Tá? Que realmente acontece. Né? Você vê na figura 333. Né? Figura 333, eu estou mostrando aqui. Né? Por conveniência, um sistema bifásico pode ser tratado, né? Um sistema bifásico pode ser tratado com a mistura homogênea. Ok? Porque você não consegue distinguir uma da outra. Né? Bom, dessa forma, as propriedades desta mistura de líquido e vapor saturado, né, são simplesmente as propriedades médias dessa mistura. E o procedimento a gente mostra a seguir, né, mostra logo abaixo aqui. Por exemplo, considere um tanque contendo uma mistura de líquido e vapor saturada. Né? Aqui, na verdade, a mistura é saturada. O volume ocupado pelo líquido saturado é VL, V maiúsculo L. E o volume ocupado pelo vapor saturado é VV, V maiúsculo Vzinho, subscrito V. O volume total, né, vai ser a soma dos dois, onde V igual VL mais VV. Certo? Sendo o volume total igual a massa vezes o seu volume específico. Né? Fazendo a substituição na equação superior do V igual VL mais VV, eu tenho que o volume total vai ser igual ao quê? A massa de líquido vezes o seu volume específico médio, né? Que é igual a massa do líquido vezes o volume específico do líquido mais a massa de vapor vezes o volume, né, específico do vapor. Isso está dado aqui nessa equação. Né? Em seguida, eu sei que a massa do líquido, né, a massa total, a massa do líquido vai ser igual
a massa total menos a massa de vapor. Substituindo nas equações, né, eu vou ter que a massa do líquido vezes o volume específico médio, né, tá, é igual a massa total menos a massa de vapor vezes o volume específico do líquido, mais a massa do vapor vezes o seu volume específico. Tá? Ele faz aqui umas considerações, mas o que nós vamos usar aqui, o que a gente usa efetivamente, é essa equação aqui. Ó. Tá? Essa equação, onde o valor médio, valor específico médio da mistura líquido-vapor saturado, vai ser igual ao volume específico do líquido mais o título que multiplica o volume específico da mistura líquido-vapor saturado, que eu tenho aqui subscrito LV. Okay? É a equação 3.4. Né? Se a gente, né, fizer as devidas substituições, sabendo que o volume específico da mistura é igual ao volume específico do vapor menos o volume específico do líquido, né, você substituir na definição de título, você vai ter que o título é igual, né, equação 3-5, você vai ter que o título é igual ao volume específico médio da mistura, né, menos o volume da parte líquida da mistura, dividido pelo volume da mistura, volume específico da mistura, o VLV. Okay? Então essas equações, guardem aí, anotem direitinho, que a gente vai usar em várias oportunidades para resolver nossos problemas. Tá? Bom, vamos lá, vamos seguir. Então, com base nessa equação, o título pode ser relacionado às distâncias orientais de um diagrama PV ou TV, né? Conforme mostra a figura 3.34 aqui embaixo. Ó. Certo? 3.34. Então, nesse caso, né, a uma determinada temperatura ou pressão, o numerador da equação 3-5 é a distância entre o estado real e o estado líquido. Ou seja, você, né, avaliou a proporção, né, entre as distâncias aqui na zona de líquido vapor saturado. Então você tem o título, neste caso, é o segmento AB, esse segmento AB, sobre o segmento AC, Esse percentual é o título da mistura líquido-vapor saturado deste diagrama. Ok? Bom, e neste caso, eu sei que o valor médio, essa distância, vai ser, aqui é VL, né? É a linha de líquido saturado. Então aqui é o volume específico do líquido, né? Este ponto é o volume médio, como nós vimos anteriormente, né? O volume específico, tudo volume específico, tá? V minúsculo, né? Volume médio. Aqui é o volume específico do vapor, porque isso aqui é a linha de vapor saturado, a linha aqui do lado direito, né? Eu estou marcando com o cursor, não sei se vocês estão vendo aí, né? Mas procure acompanhar, tá? E aqui é volume específico do vapor. Logo, esse comprimento total, ou seja, o segmento AC, né? O segmento AC vai ser o volume específico da mistura líquido-vapor comprimido. Tá? Bom, com base nisso, eu tenho que, né? O título é o segmento AB sobre o segmento AC. Tá? Bom, falo algumas coisas aqui, vamos ver o que está dizendo sobre isso. Aqui, ó. Com base nessa equação, né, a equação 3-5, o título pode ser relacionado às distâncias horizontais desse diagrama. Tá? Então, a uma determinada temperatura
ou pressão, o numerador da equação, né, é a distância do estado real e o estado líquido, saturado. E o denominador, o comprimento de toda a linha horizontal, né, ou seja, toda essa linha horizontal que une os estados líquidos. Então, desta forma, um estado com um título igual a 50%, ele está na metade dessa linha horizontal, né? 50% está aqui, tá? Aqui estaria mais ou menos 25%, 0%, 100%, tá? Uma análise anterior, né? Voltando um pouco atrás aí, a gente viu que na análise anterior pode ser repetida para energia interna e para entalpia da mesma forma, tá? Onde você fez uma comparação. Bom, dessa forma a gente pode fazer uma analogia, né, para energia interna e para entalpia. Então nós vemos a equação 3.6, 3.7. Na equação 3.6, a gente fazendo analogia com o posicionamento do título, haja vista que num gráfico, por exemplo, temperatura, energia interna e temperatura e entalpia, você tem essas duas variáveis na abscissa. Então, geometricamente, você pode fazer essa analogia, né? Onde a energia interna média de um sistema é igual à energia interna da parte líquida mais o título que multiplica a energia interna da mistura líquido-vapor saturado. Essa equação só vale, volto a frisar, na região abaixo do domo ou abaixo da curva, onde eu tenho os dois, né? Analogamente também, eu posso fazer a mesma coisa para a entalpia, se eu fizer o eixo aqui de volume específico, né, como sendo o eixo de entalpia, onde a entalpia média será a entalpia do líquido mais o título que multiplica a entalpia da mistura líquido-vapor. Tá? Então, anote essa equaçãozinha, é bastante importante. Tá? Então, de um modo geral, né, todos esses resultados estão no mesmo formato e podem ser resumidos em uma única equação, onde y médio, né, vai ser YL, certo? Mais x YLV, ou seja, o valor de y médio, né, vai ser igual ao y do líquido mais o título que multiplica o XLV. Você viu que eu não pus eixo X aqui? Na verdade seria o X, né? Está em X. Mas são coordenadas cartesianas. Eu não pus X para não misturar o título com o nome do eixo. Ok? Isso aí. Né? Onde Y é o volume específico, U ou H, né? Fazendo a devida referência. Para simplificar, o subíndice médio, né, é em geral desconsiderado. Então, normalmente, vocês vão ver nos livros, né, não vão ver U médio, H médio, né, V médio. Vocês vão ver ele sem o subscrito. Então, vocês imaginem, quando ele não tiver o subscrito, é o valor médio. Né? Então, ficaria H igual HL menos X HLV, por exemplo. Não o H médio, né? Com o subscrito médio, só H, certo? Então, a maioria dos autores não usa essa... só apresentam a definição, né? Só apresentam a definição, mas não continuam com ela para a resolução de problemas, por exemplo. Por quê? Simplicidade, comodidade, né? Talvez seja preguiça, sei lá. Bom, vamos lá. Então, os valores das propriedades médias das misturas estão sempre entre os valores das propriedades do líquido saturado e vapor saturado. Isso está bem evidente aqui na figura, né? Porque esses valores são intermediários entre este e este. Tá? Isso daí, gente, são considerações que a gente parece até meio bobinhas, mas é interessante frisar.
Por quê? Na resolução do problema, você vê que você está buscando uma entalpia, uma energia interna de um sistema, e vê que ela está fora desses valores, ela pode ser menor que para o líquido saturado ou maior que o vapor saturado. Ela não está no meio. Opa, alguma coisa está errada. Né? Talvez você errou numa conta, numa consideração. Então, refaça os seus cálculos. Ok? Tem que estar no meio, entre o líquido saturado e o vapor saturado. Tá? Vamos lá. Todos os estados de uma mistura saturada estão localizados sobre a curva de saturação. Essa curva, né, essa parábola aí, meio tipo parábola, a gente chama de curva de saturação. Né? E tudo que precisamos para analisar as misturas saturadas são dados do vapor e do líquido saturado. Você vai ver lá na tabela deste livro, tabela A4 e A5, o caso da água. Né? É muito importante ver isso, o fluido que você está utilizando, tá? A propriedade dele. No caso, na tabela A5, A4 e A5, é a água, o fluido de trabalho, tá? Então, todas essas propriedades, né? Entalpia, energia interna, o volume específico, etc., é para a água, tá? Tem aqui uma série de problemas, né? Tem aqui uma série de problemas, começa com o exemplo 3.4, tá? Eu vou dar uma olhada junto com vocês, né? Vamos dar uma revisada nesse exemplo 3.4. Os demais, eu peço que vocês estudem, né? Copiem, estudem, avaliem. Dúvidas que vocês não conseguirem resolver, né? Apontem, a gente entra em contato comigo, certo? A gente pode fazer uma aula para tirar dúvidas e assim por diante, tá? Não tem problema nenhum. Então, só um minutinho aqui. Bom, vamos lá. Continuando aqui, fiz uma pausa, tá? Vamos continuar aqui. O exemplo 3.4, né? Vamos ler aqui. Problema. Pressão e volume de uma mistura saturada. Né? Para a gente fixar essas informações que a gente viu anteriormente. Tá? Então você vê que um tanque rígido contém 10 kg de água a 90 graus Celsius. Se 8 kg estiverem na forma líquida e o restante estiver na forma de vapor, determine A. Pressão no tanque, B. Volume do tanque. Tá? Bom, a solução, né? Eu tenho um tanque, uma mistura de água e vapor, saturados, né? Pressão e volume do tanque devem ser determinados. A análise do problema. Para o item A, né? Onde eu quero saber a pressão do tanque. O estado da mistura líquido-vapor saturada é mostrado na figura 3.36. 3.36 eu vejo aqui, né? Figura 3.36, tá? Certo? Essa que vocês estão vendo aí. Né? Ou seja, eu tenho, fiz um gráfico aqui, temperatura, né? Versus volume específico, sendo a temperatura em graus Celsius, né? E o volume específico, Vzinho, em metros cúbicos por quilograma. Tá? Eu tenho o estado da mistura líquido-vapor saturado. Eu tenho temperatura 90 graus Celsius, a massa de vapor 8. Massa de vapor, massa líquido-vapor, né? 10. Se eu tenho 10, eu decomponho, né? Eu sei que a massa de líquido, eu sei que a massa total é 10, né? E eu sei que a massa do líquido, a água, é 8. Logo, né, a massa de vapor, quanto que vai ser? Sendo que a massa total é massa de líquido mais massa de vapor. Né? Massa do vapor vai ser 2 kg. É isso que a figurinha mostra. Certo? Tá? Então falo aqui, ó. Análise. O estado da mistura líquido-vapor saturado é mostrado na figura 3.36, com duas fases coexistentes em equilíbrio, que coexistem em equilíbrio térmico. Temos uma mistura saturada e a pressão deve ser a pressão de saturação na temperatura em questão. Ou seja, né, eu tenho a água, eu tenho o tanque pressurizado, né? Eu tenho o tanque pressurizado e eu sei que a temperatura é 90 graus. Logo eu vou na tabela A4 e eu vejo
a pressão de saturação para a temperatura da água 90 graus. Está lá. Que é igual a 70,183 kPa. Certo? Então, na tabela 4, eu fui na temperatura 90 graus Celsius. Eu sei que é água. Li lá que a pressão de saturação é 90 graus Celsius. Para 90 graus Celsius é 70,183 kPa. Beleza? Para isso serve a tabela, moçada. B. Né? A 90 graus Celsius eu tenho o volume específico do líquido, isso também é na tabela. Né? Na tabela 4. O volume específico do líquido é 0,0136, né? metro cúbico por quilograma. E o volume específico do vapor, 2,3593 metros cúbicos por quilograma. Tudo isso da tabela A4 para a água a 90 graus Celsius. Né? Uma forma de encontrar o volume do tanque é determinar o volume de cada fase que cada fase ocupa e em seguida somá-los, sabendo que o volume de líquido mais o volume de vapor é o volume que eu tenho no tanque que está sendo ocupado. Né? Então, eu sei que o volume do líquido vai ser a massa de líquido vezes o seu volume específico, mais a massa de vapor vezes o seu volume específico. Né? Logo, eu tenho, fazendo as substituições, eu tenho os valores. Né? Eu tenho o valor da massa, tenho o valor dos volumes específicos, que eu peguei na tabela 4, substituo na equação, eu tenho um volume total de 4,73 metros cúbicos, que é o valor do meu tanque. Ok? Continuando. Tem uma outra forma de determinar o volume. Tá? Eu faço o quê? Eu determino primeiro o título da mistura e em seguida o volume específico médio e finalmente o volume total. Né? Faço dessa forma, a mesma forma de resolver o problema. Tá? O que eu fiz? Achei o título. O que é o título da mistura? É a massa de vapor sobre a massa total. Ou seja, vapor 2 kg, massa total 10. X02. O que significa esse 0,2? Né? O que significa o 0,2? Esse 0,2 significa que eu tenho 20% de vapor naquela mistura líquido-vapor saturado que está naquele tanque. Ok? Então, eu sabendo que o volume específico, né, da mistura, ou seja, o volume específico médio, não está escrito, mas é o volume específico médio, é igual ao volume específico do líquido, mais o título que multiplica o volume da mistura líquido-vapor, substituo, né, as variáveis, eu tenho um volume específico de 0,473 metros cúbicos por quilograma. Mas o que eu quero é o volume do tanque, ok? Então o que eu faço? Eu sei, nós sabemos que o volume total do tanque vai ser a massa vezes o volume específico da mistura. Eu tenho a massa, que são 10 kg, multiplico pelo volume específico da mistura que eu acabei de encontrar, 0,473 metros cúbicos por quilograma, eu tenho o volume total do tanque de 4,73 metros cúbicos. Ok? Então a gente conclui aqui, né? O primeiro método parece ser mais fácil neste caso, uma vez que a massa de cada fase foi conhecida, né? Na maioria dos casos, porém, as massas de cada fase não estão disponíveis, tornando o segundo método mais conveniente. Tá? Aí cabe a você decidir qual método que você quer adotar para resolver o seu problema. Você pode ter 1, 2, 3, 4, decida o mais fácil para você, o mais confiável, né? E por aí vai. Bom, temos outros problemas, né? Temos outros problemas aqui para serem resolvidos, tá? Então eu peço que vocês estudem e resolvam esses problemas, tá? Vamos lá. Vamos continuar. Tem o 3.5, 3-5, tudo versando sobre o mesmo assunto. 3.4.5, o 3.5, né? Então vamos, é basicamente um só aqui. Vamos continuar nosso assunto então. Só um minutinho, vou pedir para vocês, vou fazer uma pausa aqui. Só um minutinho. Bom, voltamos, né? Da mesma forma que eu tenho tabelas para misturas de líquido-vapor saturados, né,
eu tenho também para sólido, vapor, saturadas. Tá? Essas propriedades, por exemplo, gelo, né? Gelo e vapor saturados de água. Tá? Estão listados na tabela desse livro, tabela A8. O tratamento dado a essas misturas de sólido, vapor, saturadas, né? Ela é análogo às misturas líquido, vapor, saturadas. Do mesmo jeitão, títulos, as mesmas equações valem. Ok? Só ir lá e seguir, né? Aqui ele dá um exemplo, que nós estamos, ele que fala o livro, né, o autor. O autor dá um exemplo para a gente na figura 338, tá? Uma listagem parcial da tabela A6, né? Mostrando aqui a temperatura de saturação em graus Celsius, né? O volume específico, a V minúsculo, a energia interna e entalpia, ok? Para as pressões. No caso, por exemplo, ele mostra a temperatura da água a 100 graus Celsius, né? Um volume a uma pressão de 0,1 megapascal, certo? Né? E daí ele mostra as propriedades para aquelas propriedades, ok? Beleza? Um exemplo, né? Então vamos lá. Vamos tratar agora, a gente já falamos sobre líquido comprimido, líquido saturado, mistura líquido-vapor saturado, e vamos falar agora sobre vapor superaquecido, que é a parte do lado direito, né, daquela curva de saturação, diagrama PV ou TV. Né? Bom, nesse caso, né, nós temos na região direita da linha de vapor saturado e temperatura acima da temperatura de ponto crítico. Uma substância existe como vapor superaquecido. A região superaquecida é de uma única fase, só tem vapor, não tem mais fase líquida ali. A temperatura e a pressão não são mais propriedades dependentes, certo? Então, nesse caso, fora da região, na região ali abaixo da curva, tanto a temperatura quanto a pressão não são mais propriedades dependentes, podendo ser usadas de forma conveniente como duas propriedades independentes nas tabelas. O formato da tabela de vapor superaquecido é ilustrado na figura 338, né? A gente acabou de ver aqui, está do lado esquerdo aqui da página do livro. Nessas tabelas, as propriedades estão listadas em função da temperatura para pressões selecionadas, começando a partir dos dados de vapor saturado. A temperatura de saturação é mostrada entre parênteses após o valor da pressão. Né? No caso aqui, a gente vê, não sei se vocês estão vendo o meu cursor, na primeira linha, o P 0,1 megapascal e essa temperatura de saturação, né, entre parênteses. Tá? Então, relembro, né? Lembrando, nessa tabela as propriedades estão listadas em função da temperatura para pressões selecionadas, começando a partir dos dados de vapor saturado. Temperatura de saturação é mostrada entre parênteses, após o valor da pressão. Quando comparado ao vapor saturado, o vapor superaquecido é caracterizado por pressões mais baixas, né? Pressões mais baixas, onde a pressão média é menor que a pressão de saturação, a uma determinada temperatura. Temperaturas mais altas, temperatura média, né, maior que a temperatura de saturação, a uma determinada pressão. Volumes específicos mais altos, certo? Energias internas mais altas e entalpias mais altas. Tá? Tem um problema, em seguida tem um problema aqui sobre energia interna de um vapor superaquecido. Né? E a gente vai dar uma olhadinha para entender melhor o assunto. Né? Serve para ilustrar o assunto. Então, diz aqui o problema. O problema do exemplo 3.6. A energia interna de um vapor superaquecido. Então, determine a energia interna da água a 25 psia e 400 graus Fahrenheit. Né? Psia
é a pressão absoluta, tá? Psi, para quem não lembra, né, é o acrônimo, a abreviatura da unidade de pressão em inglês, Pound Square Inch, que é o Psi. Psi é Pound Square Inch Absolute, tá? Pressão absoluta. E 400 graus, esse F é o Fahrenheit, né? Esse problema está no sistema inglês, tá? Bastante usado nos Estados Unidos. A Inglaterra parece que já aderiu a esse, tá? Então, nós vamos fazer, raramente a gente vai usar um problema aqui em unidades inglesas, uma vez ou outra só, nesse caso, né? Eu prefiro usar o SI, mas é bom vocês conhecerem também, que eventualmente vocês vão ter pela frente na vida profissional aí, unidades em inglês que vocês vão ter que utilizar, né? Se não quer fazer no sistema inglês, converte, né? Converte para o SI, tá? Não tem problema nenhum não. Bom, então o que ele quer aqui, né? Ele quer energia interna da água a um estado especificado, tá? Que é o 20 psi e 400 Fahrenheit. Análise. Nesta pressão, a temperatura de saturação é 227,92 graus Fahrenheit, conforme tabela, né? Como a temperatura média, a temperatura nesse caso, a gente sabe que é maior, né, para um vapor superaquecido, é maior que a temperatura de saturação, a água está em uma região de vapor superaquecido. Então, a energia interna, né, a uma dada temperatura e pressão é determinada na tabela de vapor superaquecido, que é a tabela deste livro, tabela A6E. Esse E maiúsculo é porque os valores da tabela estão no sistema inglês, ok? E nesse caso, a energia interna lá na tabela é 1, né? 1, não, o inglês ele usa o ponto como separação das casas decimais, né? No caso milésimo. Então, a energia interna, né, desse sistema é 1, né, na verdade 1145,1 BTU por libra-massa. BTU, para quem não lembra, né, e para quem não conhece, é British Thermal Unit, unidade de calor, né? Unidade British Thermal Unit, unidade térmica, dividida por libra-massa, que é a unidade de massa no sistema inglês, tá? Bom, e aí? Então, eu quero determinar a temperatura da água em estado onde P é... Desculpe, perdão. Volta atrás. O exemplo 3.6, a resposta é essa. Eu quero saber energia interna, quer determinar a energia interna, né? Foi só um uso de tabela, tá? O exemplo 3.7 já, né? O exemplo 3.7 já é outra coisa aqui, tá? Que vamos dar uma olhadinha nele também, é curtinho, né? No exemplo 3.7, eu quero determinar a temperatura da água em estado em que a pressão é meio megapascal e a entalpia 2,89, né, 890 kg por 2, não, desculpe, falei errado. Esse ponto confunde a gente, não gosto de usar. Não gosto, sinceramente. A pressão é 0,5 megapascal, né, e a entalpia 2.890 kJ/kg. Aqui o autor usa esse ponto só para separar as casas, os milésimos, né? Tá? Mas confunde a gente. Que tem autor que usa o ponto como vírgula também. E às vezes, quando a unidade é em inglês, como a gente viu acima, é vírgula, né? Ponto. Então a solução. A temperatura da água em unidade de estado deve ser determinada. A análise. Quando eu tenho esse sistema a meio MPa, a entalpia do vapor saturado, né, H minúsculo V, né, é 2.748,1 kJ/kg. Né? Já que o H é maior que o HV, como mostra a figura 339, figurinha aqui do lado direito, né?
essa figura, tá? Nós sabemos que é um vapor superaquecido, ou seja, olha onde está o ponto determinado, está aqui fora, está à direita da curva de vapor saturado, logo é vapor superaquecido. Ponto aqui é vapor superaquecido, ponto aqui é líquido comprimido, ponto aqui dentro, né, é líquido mais vapor saturado. Perfeito? Sempre é bom lembrar, né? Então, viu o valor de entalpia, né, no caso do vapor, a gente tem que a gente tem abaixo, né, abaixo de meio megapascal da tabela A6, que é uma tabela para vapor superaquecido de água, eu tenho temperatura em graus Celsius, né? Eu tenho 200 para 200 graus Celsius, eu tenho uma entalpia, né, de 2.855,8. Para a entalpia de 250, eu tenho, né, para entalpia não, desculpa, a temperatura de 250 graus Celsius, eu tenho uma entalpia de 2.961,0. Tá? E aí? Né? Como a temperatura está entre 200 e 250 graus Celsius, por interpolação linear, nós temos que a temperatura é 216,3 graus Celsius. Né? Interpolação linear, eu acredito que vocês saibam fazer. Né, a média ali dos valores. A gente usa muito isso na leitura de tabelas. Tá? Então, normalmente as calculadoras trazem. Se vocês não souberem, me dá um toque, a gente faz uma aulinha sobre isso, ok? Mas você usa muito interpolar. E por que você faz essa interpolação linear com as tabelas? Porque as tabelas nem sempre apresentam a temperatura que a gente quer. Né? De repente eu quero um valor, usando esse exemplo, eu quero um valor entre 200 e 250, eu quero 210, 230, 215. E a tabela não traz. Ela traz o 200 a 250. Então você faz interpolação linear com os valores próximos, né? Que limitam o valor que você quer. Tá bom? Beleza? Então vamos continuar. Vamos ver agora a parte de líquido comprimido. Né? Bom, tratamos anteriormente de vapor superaquecido. Né? Esse assunto é bastante extenso, que foi uma base, uma noção, né, sobre a coisa. À medida que nós formos estudando os demais assuntos, resolvendo os problemas de engenharia, os problemas do livro, eu acredito que esse assunto vai ser melhor compreendido. Ok? Bom, vamos lá. O líquido comprimido. Né? O líquido comprimido é aquela região à esquerda do diagrama TV, por exemplo. Né? É a água que a gente bebe, falando no caso da água como líquido comprimido. É a água que você bebe, estado totalmente líquido, sem vapor. Né? Então, as tabelas para esse fluido, né, nesse estado, não são encontradas tão facilmente, tá, na literatura. Isso segundo o autor aqui, o Zenger. E a tabela A7 desse livro é a única tabela de líquido comprimido, né, que faz parte desse livro. Não tem muito material sobre isso não. Tá? O formato da tabela 7 é muito parecido com o formato das tabelas de vapor superaquecido. O motivo para a falta de dados para o líquido comprimido é a relativa independência das propriedades do líquido comprimido em relação à pressão. A variação das propriedades, né, desse líquido comprimido com a pressão é muito pequena. Né? É necessário um aumento de cerca de 100 vezes, para vocês terem uma ideia, na pressão, para que a variação das propriedades atinja valores da ordem de 1%. Ou seja, eu tenho que variar muito a pressão no líquido comprimido para que a propriedade varie 1%. Então, o que o pessoal faz? O pessoal meio que aproxima, faz aproximações e não perde muito com isso não. Né? Então, na ausência, né, de dados para o líquido comprimido, uma aproximação geral seria tratar o líquido comprimido como líquido saturado à mesma temperatura. Então não foge muito não, né, os valores, tá? Na figura 340 a gente vê essa aproximação, essa figura aqui. Ó.
né? Então eu vejo dados a pressão e temperatura, o volume específico é igual aproximadamente o valor, né, do volume específico do líquido, né, naquela temperatura. Esse arroba é referente à temperatura, né? A energia específica, energia interna específica, é igual aproximadamente à energia interna do líquido àquela temperatura. E entalpia igual à entalpia do líquido naquela temperatura. É uma aproximação bastante usada, né? E não causa grande prejuízo aos cálculos da gente, não, a precisão dos nossos cálculos. Tá? Bom, e aí? Né? E aí que na ausência de dados para o líquido comprimido, uma aproximação geral seria tratar o líquido comprimido como líquido saturado à mesma temperatura, que eu já falei, estou repetindo. Desculpe a mania de velho, né? Está repetindo a história aqui. Bom, isso porque as propriedades do líquido comprimido dependem muito mais da temperatura do que da pressão, certo? Assim, a y, né, para a equação, de modo geral, é igual a aproximadamente o y do líquido comprimido àquela temperatura. Tá? Então, para líquidos comprimidos, essa equação 3.8 é para líquidos comprimidos, onde y é o volume específico, é um Vzinho, né? E pode ser também a energia interna, U, e também a entalpia. A equação em Y aqui é a equação geral, né? Mas vale para essas três propriedades. Tá? Então, nessas três propriedades, a propriedade cujo valor é mais sensível a variações de pressão é a entalpia. Embora a aproximação anterior resulte em erro desprezível para volume específico ou para energia interna, o RH pode atingir níveis indesejáveis. Opa! Já tem uma exceção em tudo aquilo que a gente falou de aproximação. Entretanto, há pressões e temperaturas de baixas a moderadas, o erro em H pode ser reduzido significativamente, né, pela sua avaliação a partir da equação, tá, onde H é igual a aproximadamente o H do líquido naquela temperatura mais o volume específico naquela temperatura, que multiplica a pressão, né? A pressão do líquido menos a pressão de saturação naquela temperatura. Isso é dado pela equação 3.9. Tá? Então, em vez de tomá-la como HL, observe, porém, que a aproximação da equação 3.9 não resulta em nenhuma melhoria significativa a temperaturas e pressões moderadas e altas. E ela pode, inclusive, resultar em erro maior devido a excesso de correção a temperaturas e pressões muito altas. Né? Aqui o autor pede para consultar essa bibliografia, o COSTIC, referência 4, né, que consta lá das referências bibliográficas desse livro. Né? Qualquer dúvida sobre esse assunto. Em geral, um líquido comprimido é caracterizado por pressões mais altas, temperaturas mais baixas, né? Pressões mais altas, a pressão maior que a pressão de saturação, né, a uma determinada temperatura. Temperatura mais baixas, né, temperatura menor que a temperatura de saturação, certo? Isso é para você entender bem, raciocina com a água fervente a 100 graus Celsius. Né? O líquido comprimido está abaixo dessa temperatura. A temperatura da água a 1 atmosfera, ao nível do mar, né? Temperatura de ebulição é 100 graus Celsius, nível do mar. Então, se ela está no estado líquido, a temperatura desse líquido vai ser, efetivamente, do líquido comprimido, né? Vai estar abaixo dessa temperatura. Não está fervendo, está abaixo já. Né? O volume específico são mais baixos, né? Energia interna mais baixas, entalpias mais baixas, certo? Essas considerações não é para decorar, não. Tá? Isso aqui o autor está fornecendo para a gente, e é interessante você saber por quê. Na solução de problemas, você pode cometer algum erro, uma consideração, um erro de conta, digitou uma vírgula errada. Né? Então, se o valor fugir dentro dessas considerações, for para fora dessas considerações, né, você vai saber que está errado alguma coisa ali. Isso ajuda você a resolver um problema em termodinâmica.
Normalmente os problemas de termodinâmica costumam ser bastante longos e trabalhosos de fazer. Não necessariamente difíceis, tá? Pode complicar? Claro, qualquer coisa na vida a gente complica, né? Até 2 mais 2 você pode complicar. Mas são problemas trabalhosos, longos, mas se você tiver um caminho, né, eu diria até um algoritmo próprio para a solução desses problemas, né, que você crie um jeitão de resolvê-los. Tem vários, inclusive nesse livro a gente sugere algum, né? Acho que dá para sugerir uns 2 ou 3 aí. E você resolve tranquilamente, não tem mistério não. Por isso que eu bato na tecla que vocês têm que praticar. Tá? Vocês têm todos os exercícios que estão no capítulo, façam, a menos daqueles que eu falei, né? O que exige, tem o E, unidade inglesa, não precisa fazer, estão apenas no sistema internacional. Aqueles que exigem computação, isso fica a critério de vocês, mas os demais, os conceitos e os problemas que não estejam dentro dessas categorias, façam, escrevam, né? Igual vocês fizeram na P1. P1 basicamente escrever só, vocês não pensaram muito, mas para resolver, né? Vocês estavam com a solução na mão, mas o fato de vocês copiarem o problema, vocês estão estudando ele, isso que eu quis fazer, né? Na próxima prova, P2, não sei se eu vou seguir esse sistema, vai depender muito do feedback das notas que eu tiver agora aqui com vocês, né? Mas esse é o meio de você praticar a termodinâmica. Eu pratiquei dessa forma, é o método Kumon, né? O método Liomar Kumon para termodinâmica, mas eu digo para vocês que não funciona, funcionou comigo, então deve funcionar com vocês também, tá bom? Então vamos lá, vamos continuar. Só um minuto que está acabando a minha energia aqui. Deixa eu ligar o carregador. Tá. Então, para líquido comprimido, sem essas considerações. Mais um minutinho, só a gente termina a aula. Tá? Eu costumo fazer a aula no máximo de 1 hora, mas ela fica cansativa mesmo. Vamos lá então. Entretanto, ao contrário do vapor superaquecido, as propriedades do líquido comprimido não são tão diferentes dos valores correspondentes ao líquido saturado. Tá? Por quê? Vamos ver aqui. Ele dá alguns problemas, né? Dá alguns problemas aqui com líquido comprimido, tá? Vamos dar uma olhadinha nesse problema, né? E para deixar o que eu acabei de falar mais claro, né? Esclarecer. Por exemplo, 3.8, tá? Onde eu tenho a aproximação do líquido comprimido como líquido saturado, em termos, para ver os valores de tabela, né? Então, peço determinar, o problema pede, determine energia interna, né, da água líquida comprimida a 80 graus Celsius e 5 megapascal, usando A, dados da tabela do líquido comprimido, B, dados da tabela do líquido saturado. Qual o erro associado no segundo caso? Ou seja, associado àquela aproximação, né? Vamos ver aqui. Só um minutinho. Isso, eu podia tirar minha cara daqui. Bom, a solução, né, ele pede o valor exato e aproximado da energia interna da água líquida, né, a ser determinado, certo? A análise. Então vamos lá. Analise o problema. Né? A 80 graus Celsius, a pressão de saturação da água é 47,416 kPa. E como 5 pascal é maior, 5 MPa é maior que a pressão de saturação, né, nós temos, obviamente, um líquido comprimido, conforme mostra a figura 341. Esse gráfico aqui do lado esquerdo. Moçada, deixa eu fazer uma observação. Seguinte, problema termodinâmico é sempre interessante você traçar um gráfico do seu processo, do seu sistema. Do seu processo, no caso aqui, certo? Né? Ilustra. Se for ter que fazer um desenho do sistema, desenhe,
né? Se for traçar um gráfico do processo, faço o gráfico. Normalmente, eu gosto muito de temperatura vezes volume específico, vezes entalpia, mas é temperatura. Pode usar também o da pressão. Eu prefiro da temperatura, mas é pessoal. Tá? Mas se for o caso, use de pressão também. E nesse gráfico, você plota, né, o seu processinho com a curva de saturação e as linhas, no caso, no gráfico da temperatura, as linhas isotérmicas, as isotermas, né, que é a linha de pressão constante, e no caso, se o gráfico de pressão, as isobáricas, né, que são as linhas de pressão constante. Então, no gráfico de temperatura, pressão constante, no gráfico de pressão, as isotermas, temperatura constante. Tá? E com isso, você plota os estados, né, com as variáveis independentes que você tem, as duas variáveis independentes. Normalmente pressão, ou entalpia, ou peso específico, né, ou entropia, tá? Volume específico. Né? Traça e observa o problema. Isso ajuda muito. Por quê? Olha só, você plotou no seu gráfico de temperatura, energia interna, os dados que você tem sobre o seu fluido. Né? Você sabe que é um fluido comprimido. Né? Como você sabe? De cara, olha o ponto, 80 pela energia interna, a 80 graus do líquido, você sabe que ele está à esquerda da curva. Logo é líquido comprimido. Opa, aí você já sabe qual tabela você vai, etc. Né? Então, você foi primeiro da tabela de líquido comprimido, né, a tabela A7. Por uma pressão de 5 megapascal e a temperatura de 80 graus Celsius, energia interna, né, o minúsculo, 333,82 kJ por quilograma. Da tabela de saturação, a tabela A4, né, você tem que o valor médio da energia interna desse líquido comprimido a 80 graus Celsius é 334,97. Olha a diferença. Né? Então, de duas tabelas você tira dois valores, tá, diferentes. Né? E qual foi o erro associado a essa consideração? Né? O erro associado é um menos o outro, dividido, né, pelo primeiro aí, vezes 100, dá um percentual de 0,34% de erro. Ou seja, um erro muito pequeno, menor que 1%, portanto, totalmente aceitável para problemas de engenharia. Ok? Beleza? Isso é o que nós tínhamos que falar sobre líquido comprimido. Né? Bato na tecla de desenhar o gráfico do processo para ajudar você a solucionar o seu problema vendo os estados que te interessam para ele. Tá? Isso vai usar para os circuitos de potência, a vapor, né? Para os circuitos de refrigeração e etc. Tá? Sempre traçando o gráfico, né? ou vendo lá no gráfico da carta psicométrica, né? Ou diagrama de Mollier, no caso fluidos refrigerantes. Mas aqui para a água a gente usa muito temperatura e pressão. Tá? Bom, outro dado que eu gostaria de só ver para vocês para finalizar aqui esta aula, não a aula de hoje, esta aula, né, é o estado de referência e valores de referência. Tá? Isso é um conceito bacana também. Né? Esses valores de U e H e S, eles não podem ser medidos diretamente. Tá? Diretamente, eu não conheço. Deve ter métodos, mas eu pelo menos desconheço. E se existe, é mais complexo. Né? O autor está afirmando isso. E eu assino embaixo. Então, energia interna, entalpia e entropia, você não tem um reloginho que você põe lá, saia. Você põe no seu sistema, sai o valor da energia interna, da entalpia, da entropia. Não. São valores que não são medidos diretamente. Né? Por isso nós temos que calculá-los. A gente tem que calcular esses valores a partir de propriedades mensuráveis, usando as relações entre essas propriedades termodinâmicas. Então eu uso pressão, temperatura, título, certo? Né? Caso composição, certo? Massa, né? Volume específico, e dá para a gente retirar de forma mais tranquila, dá para medir de forma mais direta. Né?
Volume específico ainda não é direto. É indireto, mas é mais fácil. Você tem o volume, tem a massa, tem mistério de volume pelo outro. Né? A entalpia não, buraco mais embaixo. Entropia e energia interna, buraco mais embaixo. Mas essas relações, elas fornecem variações de propriedades, e não os valores das propriedades em estado específico. Eles dizem essas relações como varia a entalpia, entropia e energia interna. Né? Assim, precisamos escolher um estado de referência conveniente e atribuir o valor zero para uma ou mais propriedades naquele estado. Por exemplo, para a água, o estado líquido saturado, a 1/100º de grau Celsius, é tomado como estado de referência. Né? E valores zero são atribuídos à energia interna, à entropia naquele estado. Ou seja, a água a 1/100º de grau Celsius tem entropia e entalpia zero. Foi atribuído, não foi medido, foi convencionado. Porque a gente quer ver variação dessas propriedades. Tá? Para um outro fluido, um refrigerante 134A, é um refrigerante que a gente usa nos sistemas, por exemplo, de ar-condicionado. Tá? O estado do líquido saturado a menos 40 graus Celsius é tomado como estado de referência. Portanto, a entalpia e a entropia recebem valores zero naquele estado. Né? O valor da entalpia e da entropia para o refrigerante 134A a uma temperatura de menos 40 graus Celsius é zero. Isso foi estabelecido, foi convencionado. Né? Se observa que algumas propriedades podem ter valores negativos, em consequência do estado de referência. Por exemplo, se eu pegar a menos 45 graus Celsius, o valor da entalpia e da entropia vai ser abaixo de zero, vai ser negativo. Tá? Então, pode ter valor negativo? Pode. Tá? De acordo com o estado que eu estiver medindo, né? Que eu estiver estudando, no caso, ou especificando. Às vezes, tabelas diferentes apresentam valores diferentes para algumas propriedades do mesmo estado. Isso é resultado do uso de estados de referência diferentes em cada tabela. Entretanto, na termodinâmica, estamos interessados nas variações das propriedades, e o estado de referência escolhido não tem influência sobre os cálculos, desde que sejam usados valores de um único conjunto consistente de tabelas ou diogramas. Duas coisas ele quer dizer aqui. Primeiro, o que interessa a variação é um menos o outro, a diferença. Beleza? Beleza. Você tem que fazer seus cálculos, você está resolvendo um determinado problema, usa só um tipo de tabela. Certo? Se você, porque ela tem uma referência, se você vai com outro livro, um outro autor, que porventura usa uma referência diferente, e você mistura esses dados, evidentemente você não vai conseguir chegar a um bom termo nos cálculos ou na resolução do seu problema. Ok? Beleza? É isso que ele quer dizer aqui. Né? Bom, em seguida ele menciona alguns problemas aqui, ele mostra um problema, né? Ele mostra o problema, um problema meio longo, né? Eu peço que vocês estudem, né, no final dessa aula esse problema, certo? Para vocês familiarizarem um pouco mais com o uso de tabelas termodinâmicas, né? E esses valores de referência e tudo mais, tá bom? Então acho que por hoje tá bom. A gente se vê na próxima aula, tá? Um abraço.